Só queria dizer que foi encantador te rever, Amélia. Reze por mim essa manhã. Algum pedido específico? A moça conseguiu elaborar a frase, quase sem fôlego pela proximidade. Eu vi uma garota hoje, e queria que essa noite fosse só a primeira parte da nossa história. Ai, ai. Bem-vindo, você acabou de chegar na resenha de Desabando em Chamas, da Laís Carvalhal. Pra quem não conhece Laís Carvalhal, eu conheço, pessoalmente, graças a Deus. Eu dormi no mesmo quarto que ela no retiro da FEFIC esse ano, e foi muito legal conhecer ela, conhecer outras meninas muito legais. Eu quero ler todos os livros de todas as meninas do quarto. E a Laís, talvez não saiba disso, mas eu sei. E esse livro é o mesmo gênero do meu livro Reino Silencioso. E se você chegou aqui pela primeira vez e não sabe quem eu sou, oi, eu sou a Carol, eu sou escritora do livro Reino Silencioso e Criação Assombrosa, que vai lançar em julho desse ano pela editora Coerência, na FEFIC, inclusive. E o meu livro Reino Silencioso é sobre um mundo alternativo, um Brasil alternativo, uma história alternativa para o Brasil imperial que existe até os dias de hoje. E é uma fantasia histórica contemporânea. E esse livro, Desabando em Chamas, além de ser um romance histórico, ele também é uma fantasia histórica, porque ele se passa nos tempos onde a reforma protestante está, tipo assim, fervilhando. Se passa na Alemanha. Conta a história principalmente da Amélia e do Levin. Eles se conhecem desde muito tempo. A irmã gêmea dele é a melhor amiga dela, junto com outra menina também. E eles são prometidos um para o outro para casamento. O Vin, ele trabalha junto ao rei, né? Ele é tipo um conde, ele tá à frente, né, junto com o rei. Ele tem contato pessoal com o rei. E ela é só uma garota comum que é muito religiosa e segue a igreja católica porque é a igreja predominante, né, no mundo nesse tempo, até que o herege aparece, que o herege não é ninguém mais, ninguém menos que o Lutero, Martinho Lutero, e ela tem muito medo do pecado, e ela tem muito medo de Deus, porque ela acredita que ele seja só um Deus de justiça e o Deus do medo e o Deus do castigo e o Deus da destruição. Ela não conhece o Deus do amor. E ele é as duas coisas juntas, né? A gente sabe disso. Então, ela vive no medo do e depois, e Deus vai me odiar, e Deus me odeia, e Deus não gosta de mim, e o mundo tá perdido, essas pessoas estão perdidas, estamos todos perdidos, todo mundo vai morrer, essa pessoa vai pro inferno, e eu também vou pro inferno, e etc. É bem leve. Ela se encaixa no gênero de fantasia histórica porque ela muda um pouquinho a história de Lutero nesse livro, não no sentido de que ele não morre, etc. Eu não sei isso na verdade, a gente não chega nessa parte. Mas existem coisas diferentes na história real de Lutero, na qual ela altera para encaixar esses personagens dentro da história. E eu achei isso muito legal. E eu fiquei, sonhando acordada. Porque eu acho esse gênero muito, muito legal por causa disso. Porque ele pode fazer com que a gente esteja em um lugar onde uma história foi mudada literalmente. E mudar alguma coisa nisso, ou então mudar ou trazer alguma coisa pra gente nos dias atuais. E eu gostei muito da história. O livro é escrito em terceira pessoa, não é o meu estilo de escrita favorita, terceira pessoa. Eu prefiro primeira pessoa, eu acho muito melhor. Mas a Laís, ela não faz com que seja desgastante, sabe? Ou não seja... que não seja ruim, sabe? A gente se sente próximo dos personagens, etc. Principalmente da nossa amiga. Eu gostei muito. É bem histórico, bem regional. Eu acho muito interessante quando pessoas fazem livros assim. Eu amei o romance desses dois. É muito fofo ver como que o Levin se apaixona ou por ela e como ela se apaixona por ele, como eles se amam, etc. E é muito interessante ver como que esse amor era nos tempos naquela época, como ele era visto naquela época pela Igreja Católica e etc. Como que o pecado ainda era muito latente para eles, no caso, né?
dentro de um casamento, sabe? E eu achei isso muito interessante. A Amélia, ela vai se debater muito com isso, principalmente casada com o Levin, porque ela ama o marido dela e ela deseja o marido dela. Ela vê muita dificuldade nisso, porque para ela isso é um pecado. Então é muito interessante ver como que ela construiu isso. É muito, muito, muito legal. Eu gostei muito dessa parte. Eu gostei muito quando o Lutero apareceu. Eu só queria que tivesse muito mais sobre isso. Porque a gente vê muito o antes dela, sabe? A gente vê muito o pesar dela. A gente vê muito essa construção que a Laís fez muito boa da personagem toda ruim e massacrando o Lutero. Mas eu senti muita falta de mais aprofundamento nessa parte, sabe? De conversa. Eu queria muito que ela se encontrasse com a Emília, se encontrasse com o Lutero. Eu acho que daria mais profundidade. O livro é muito rapidinho de ler, tem 16 capítulos somente. Eu não sabia disso antes de ler, então eu mandei mensagem pra ela, né, falando umas coisas que eu não queria que ela fizesse uma coisa, mas queria ao mesmo tempo. E aí, ela perguntou onde eu tava, eu falei onde eu tava, ela falou, então você tá acabando, você tá no último capítulo. Aí eu falei, como assim? Tem tanta coisa ainda pra acontecer. Então eu queria muito que a Laís tivesse escrito um livro maior desse livro. Eu achei muito, muito, muito bom. Eu queria que tivesse muito mais sobre o romance deles, depois, né, disso tudo, e o relacionamento dela com Deus. Queria muito que tivesse muito mais sobre isso. Talvez ela possa escrever um spin-off, talvez, sobre a irmã gêmea, né, do Levin, que é a melhor amiga dela. Eu acho que seria muito interessante. A outra amiga dela também seria muito interessante. Da própria mãe dela, talvez. Acho que seria muito legal, divertido. Talvez ver elas também se convertendo, digamos assim, né? Seria muito interessante. Eu gostei muito do futuro dos dois também. Achei muito legal. Foi muito bom ver isso. Mas eu recomendo muito a você que gosta de livros históricos. Cara, você vai amar isso aqui. Livros de época não são meus favoritos. O único que eu li, além desse daqui, é Orgulho e Preconceito, por exemplo, da Jane Austen. Eu também já li um da Karina Risse, comecei a ouvir, no caso. E é interessante, eu gosto um pouco, mas não é a minha vibe principal, porque eu acho que nessa época, eu não viveria muito, não seria bem aceita na sociedade, então eu não gosto muito de viver nesse mundo. Mas eu me senti muito bem no universo que a Laís escreveu. Eu vou dar 4 estrelas pro livro, 4,5. Coloquei 5 na Amazon. Esse 4,5, por causa da falta que eu senti por mais. Eu queria muito que ela escrevesse muito mais desse universo. Então, Laís, se você quiser escrever outros livros desse universo, por favor, faça isso. Eu te imploro, eu te imploro. E eu gostei muito. Muito, 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 muito obrigada. Eu me diverti muito. Foi muito legal ver as cartas que ela trocou com a Catarina de Aragão. É um trava-língua pra falar o nome dela. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho pra você acompanhar todos os livros desse canal. Os próximos vídeos vão ser sobre os meus próprios livros e eu espero que você goste. Tanto de ver processos sendo realizados, processos acontecendo, quanto a própria escrita de tesoura, que logo, logo eu vou terminar em nome de Jesus. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e boa leitura.